suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa, e conosco sirva algum amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. Esta que é a vossa casa, já é a nossa casa. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos, uma vez mais, para um serão deste grande desconhecido que é o Espiritismo, que nos fala sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma, a mediunidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e outros assuntos fascinantes, deliciosos de estudar, pesquisar, mas sobretudo de aplicar sobre a égide desta moral crística que são os ensinos de Jesus. Ora, hoje vamos fazer uma viagem, uma grande viagem, desde o átomo ao arcanjo. Vejam bem para aquilo que nós estamos destinados. Vou voltar a repetir, uma viagem do átomo ao arcanjo. E deixo este saborzinho para verem o que nos espera hoje. Então, para nos falar sobre esta evolução do ser espiritual, nós que fomos criados muito pequeninos, uma pequena centelha, este pequeno princípio inteligente, algures nos tempos, e que fazem uma caminhada incrível. Para nos falar sobre esta caminhada, temos uma vez mais o nosso querido, nosso grande amigo, António Mendonça. Cá está ele. Tó, seja bem-vindo uma vez mais. Cá estamos, não é? Cá estamos. A única imagem de vez em quando congela, mas já sabemos que são dificuldades, não é? De transmissão. Okay. Sim, mas aqui no meu computador isto está bom e creio que na transmissão também. Muito bem. Tó, seja bem-vindo uma vez mais. É uma grande responsabilidade esta viagem, não é? Que uma viagem tem 4,5 bilhões de anos, não é? Pá, tanto ano, isso é muito zero, como estávamos a falar há pouco. É muitos zeros. É muito zero. Então, uma breve apresentação só. Você dispensa apresentações, mas há sempre António Manuel Martins Mendonça, mais conhecido também por Tó, não é? Mais fácil, e desformaliza muito o relacionamento, Tó. Embora as pessoas às vezes tenham tanta dificuldade em me tratam por Senhor Tó,
porque não acredito que seja apenas Tó, não é? Pronto. É curto Militar na reserva, depois de 40 anos de serviço, já estou na reserva há cerca de um ano. Há 20 anos comecei o meu percurso de ligação à doutrina espírita, dirigente do centro de Santarém e trabalhador também desse centro, também com cerca de mais 80 voluntários, porque o trabalho dentro da doutrina é sempre trabalho voluntário, não é? O pagamento é depois no mundo espiritual, agora não nos preocupamos com isso, não é? E vamos lá ver se é um pagamento, não é? Se não vai umas palmadas ainda no rabo, mas a gente depois lá vê. Tenhamos esperança e tenhamos fé e que os nossos conhecimentos nos permitam uma melhor condução da nossa vida. Portanto, aqui estou e o Filipe convidou-me com muita simpatia para falarmos de um tema que nos é sempre caro, que é um tema que, por sua vez, seria para ser desenvolvido com uma apresentação relativamente extensa e até mesmo, talvez até um conjunto de apresentações feitas por diversos oradores, e nós vamos procurar nesta de meia hora a hora, mais ou menos, não é? Fazer aqui uma pequena viagem para percebermos como é que a vida nos conduz e nos trouxe até aqui. Filipe, não sei se vamos queres só fazer uma questão, uma prece de abertura para depois lhe passar então a palavra. Então, com toda a alegria dos nossos corações, vamos solicitar a ajuda do alto para que mais ligados, mais capazes, possamos ser instrumentos da vontade de Deus, deste grande mestre, deste grande professor da alma. Senhor, cá estamos uma vez mais para que, em Teu nome, possamos trazer estas verdades benditas, estas palavras de vida eterna que Tu nos trouxeste. Assim, que este Consolador prometido possa, de facto, consolar os corações que vão ouvir o Tó, que o Seu verbo, a sua eloquência no discurso possa amparar, elucidar, mas também consolar todos aqueles que têm dúvidas sobre a sua existência, do que são, para onde vão, e que possamos, em conjunto dos dois planos da vida, fazer esta grande viagem da evolução do ser espiritual. Assim, convosco, daí e nós daqui, vamos iniciar a palestra de hoje. Muito bem, Tó, a palavra é sua. Estamos com os cintos postos e vamos então partir o avião. Grande responsabilidade. Eu agradeço muito e vamos então aqui abordar este tema do átomo arcanjo. Todas as boas histórias têm sempre um era uma vez. E temos vários autores e uma obra que eu hoje tenho consultado, Evolução em Dois Mundos, que esta obra é devida ao espírito André Luiz e que foi psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, ainda na companhia de Valde Vieira. Nós sabemos que o Valde Vieira depois distraiu-se, deixou as fileiras do espiritismo e fez a sua caminhada, tendo partido até há poucos anos. No entanto, não tínhamos dúvidas que Valde Vieira foi um médium e foi um grande espiritualista, desenvolvendo teses próprias. Este livro foi feito numa altura em que havia um compromisso entre os dois de fazerem obra conjunta ao abrigo da doutrina espírita. E nesta altura ainda não tinha havido nenhuma, digamos assim, nenhuma confusão entre os dois. Este livro, que é um livro que até não digo que é desprezado, não é? Mas é um livro pouco lido. A Evolução em Dois Mundos é um livro daquela saga de André Luiz, mas é um livro que narra uma história e que eu aconselho a aquisição deste livro e à sua consulta, porque o livro pode ser lido de fio a pavio, mas também através dos seus, digamos, do seu índice, tem aqui assuntos que a pessoa pode escolher para desenvolver. Outra fonte é a fonte que é o Livro dos Espíritos, não é? Na sua primeira parte. Ora bem, nós olhamos para a mitologia e sobretudo para a mitologia grega, e somos confrontados
com um conceito muito engraçado, que é o conceito no princípio era o caos. E aqui direi, no princípio era o caos, não é? Mas no princípio era o caos quando esta suprema consciência cósmica, a quem chamamos Deus, iniciou, com os seus propósitos, iniciou a construção deste sistema solar. E podemos dizer que a Terra tem, nós dizemos sempre isto dentro de uma perspectiva que acaba por ser, digamos, um cálculo que é sempre muito relativo, que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E que estes 4,5 bilhões de anos, nós talvez possamos considerar 4,5 milhares de milhões de anos, não é? Ora, a Terra, ainda há coisa de 3 quartos de hora, também referi isso. A Terra foi formada através da condensação de gases, o nosso planeta, e depois dessa condensação atingiu-se em fases de tempos, milhões e milhões e milhões de anos, atingiu-se então uma plataforma sólida, a crosta terrestre, e estavam reunidos todas as condições para que este planeta, que também passou por uma fase ainda que este planeta pudesse servir para garantir a evolução dos seres. Então nós temos, digamos assim, 3 humanidades aqui na Terra, que já estão muito misturadas. Temos a humanidade nativa que tem evoluído desde os seus primórdios até hoje neste planeta, e daqueles que, através de uma transmigração, vindo de 2 galáxias diferentes, vieram até nós. Mas aqui o que interessa neste momento é falar da chamada da criação, propriamente dita, e percebermos como é que tudo se forma. Ainda numa fase muito misteriosa para a compreensão humana, Deus está continuamente a realizar duas coisas, que é a matéria e o espírito. É o princípio material e o princípio espiritual. Esse princípio espiritual é realizado, é conceptualizado pela inteligência divina, é plasmado pela consciência divina, e esse princípio, essa criação, essa realização, é como se tivéssemos uma figura que nos mostra uma cascata. É uma cascata que está sempre a ser alimentada com água. Portanto, Deus está continuamente a criar matéria e espírito. Princípio material, princípio inteligente. Não chegamos ainda ao espírito em si, mas chegamos a um princípio que é dotado de inteligência perfectível própria. Podemos dizer que, segundo uma formação onde estivemos presentes, que a Terra e muitos, aliás, a função de todos os planetas, todos os planetas, toda essa formação tem uma função que é uma função de evoluir. Até a própria matéria também evolui. O grande enigma que se propõe ainda ao nosso conhecimento é que se a matéria chega a ser transformada em princípio inteligente. É um grande enigma ainda hoje, mas que já se começa a colocar. A verdade é que temos matéria e princípio inteligente, e que o princípio inteligente se liga à matéria em si para evoluir. Podemos considerar então que desde as manifestações mais remotas da origem da nossa vida, tal como nós a conhecemos, e nós hoje estamos numa situação em que somos considerados espíritos, não é? Já dotados de inteligência, de memória, de experiência, enfim, e de sensibilidade. Nós tivemos um início. Esse início, não temos dúvidas em considerar que foi Deus, é o nosso pai e mãe, e vem consignado também aqui no Livro dos Espíritos. Começamos a nossa caminhada como uma pequena unidade, um pequeno corpúsculo, se calhar até invisível, não é? Muito pequenino, mas que começa uma caminhada a que podemos chamar individuação.
Essa individuação é um processo de individualização onde ele, que foi corporificado, inicia a sua caminhada, a sua ascensão, porque é de uma ascensão que se trata, a sua ascensão numa cadeia evolutiva em que o ser em si pode ser, digamos, designado pelo termo centelha ou mônada, embora seja a mônada que tem luminosidade. Portanto, nós não podemos ver uma centelha, ou podemos defini-la como tal, mas há um pequeno corpo, não é, que resume uma condição. E essa condição é uma inteligência acrisolada, não é? Que tem uma capacidade, tem uma faculdade de se desenvolver com o exercício e com a experiência. Essa caminhada, segundo um orador que fez várias, até foi um seminário acerca disto, da evolução do ser. Esse orador diz que todos nós temos, desde o nosso princípio da nossa existência, como ser em que saímos de um coletivo e nos individualizamos, todos nós temos cerca de 150 milhões de anos de evolução, em que estagiamos em diversas condições evolutivas até atingir o estágio em que nos encontramos. Na Gênese há uma expressão de Allan Kardec muito engraçada que diz: os animais nossos avós. Os animais nossos avós. Ele não se refere aos animais que neste momento coexistem connosco no planeta. Esses não são esses os nossos avós, não é? Fomos nós próprios, como animais. E nós hoje somos o produto, somos os netos desses avós. Somos o produto dessa evolução. E Kardec, quando diz isso, isto torna-se ainda cada vez mais engraçado, porque nós olhamos e nós verificamos que já desde a antiga Grécia, que o mundo tal como nos é mostrado se divide em várias ordens e categorias. Então temos uma ordem mineral também, multifacetada, temos vários tipos de mineral, e depois temos também um mundo ainda mais diversificado de vida vegetal. Temos um mundo vegetal, uma ordem vegetal, que é uma coisa impressionante, e depois temos também o mundo animal. Li na National Geographic que todos os dias na Ásia se descobrem 2.500 espécies de insetos diferentes. O que significa que os insetos estão num processo de adaptação e que há mutações. E essas mutações levam a surgir novos tipos de insetos. Isto é muito engraçado, não é? Isto significa que a vida realmente vai se complicando, porque se vai diversificando, porque se vai multiplicando. E nós olhamos, não damos o devido interesse a uma formiga, claro, abominamos o aparecimento de uma mosca, até muitas senhoras se aterrorizam com uma barata que encontram, mas a verdade é que todos nós passamos numa caminhada que tem milhões de anos, por estas fases todas, onde em cada uma destas fases, a fase mineral, a vegetal e a animal, fomos buscar conhecimentos e automatismos para os reunirmos hoje na vida que nós possuímos, na vida que nós temos, não é? Reparem, por exemplo, que nós temos um molusco que está agarrado à rocha, não é? O mexilhão, a ostra, etc., e que é altamente nervoso. Qualquer coisinha ele fecha logo a sua concha, não é? E que se alimenta do plâncton. Se o mar não lhe batesse, o molusco acabava por se despregar daquela rocha e procurava outro habitat, não é? De forma um bocado furtiva, diga-se é bom da verdade, mas também ela dirigida instintivamente, não é? Até se voltar a fixar noutra rocha, batido pelo mar. Reparem que é nessa fase que forjamos as nossas reações de digestão e forjamos os princípios que direcionam e organizam o nosso estômago. Isto é muito engraçado. O nosso sistema nervoso é esboçado na fase vegetal. A fase vegetal, com, enfim, um conjunto de vegetais que interagem ao toque, não é? Ou seja, já têm
um sistema nervoso muito desenvolvido, se é possível falar desta maneira. Reparem, ou seja, nós, na nossa caminhada, como mônada celeste, nós somos ligados a estes reinos. Não que entre o reino mineral e o reino vegetal, não é? Que é uma transição muito importante, poderei dizer que é no reino vegetal que o nosso corpo vital começa a ser desenvolvido, também chamado duplo etérico, começa a dizer, é no reino vegetal. Reparem que é uma evolução de milhões de anos. Nós estacionamos no reino mineral a maior parte do nosso tempo de vida. Depois também muitos milhões de anos no reino vegetal, para adquirir reflexos, não é? Para adquirir a sensibilidade. O reino mineral confere-nos uma força, que é chamada atração. O reino confere-nos o quê? Confere-nos a sensibilidade. E é no reino animal que vamos desenvolver uma inteligência muito primária, que por sua vez também está muito escalonada pelas diferentes espécies animais, que vão desde as espécies insectívoras aos ofídeos, não é? E até depois às espécies mais elaboradas, não é? Aos mamíferos já mais elaborados. E todas estas espécies trazem a inteligência que nós somos, trazem as suas experiências numa formação que demora milhões e milhões de anos, em que a mônada celestial celeste vai recolhendo sensações, vai recolhendo experiência, vai recolhendo aprendizagem, e que depois nós chega a um determinado momento e já reúne condições para poder integrar um corpo mais perfeito. E aí, é no final da cadeia animal, é no final desta cadeia, que depois há uma preparação. A irmã Maria Luísa dizia que os laboratórios onde essa preparação era feita, ela dava-lhe o nome de ninhos cósmicos. E é nos ninhos cósmicos que acabam por ser preparados os seres para começar a primeira vaga de reencarnações, não é? Em que realmente a primeira vez que o ser humano reencarna como ser humano ainda tem muito de animal e muito pouco de humano. Porque vai precisar de inúmeras reencarnações para quê? Para assimilar e para consolidar ensinamentos em que essas reencarnações fazem com que ele esteja muito pouco tempo no mundo espiritual, não é? Muito pouco tempo, e reencarna logo a seguir. Não é? O que é que ele precisa? De experiência. Depois, essas reencarnações não estão ainda a ser seguidas por aquilo que nós podemos dizer, ser seguidas por espíritos tutores, como os anjos da guarda. Não. Ainda não há um mundo moral aí. Há ainda espíritos que governam de forma mais ou menos instintiva, produzindo uma inteligência instintiva, essas grandes tribos que se vão ali formando. A pessoa não tem ainda o arbítrio formado, ainda vive muito, ainda da sua natureza animal, que vai progressivamente perdendo. E vai chegando então à primeira grande cultura, que é a cultura do sílex, não é? Essa cultura começou há 200 mil anos, em que o homem começa a utilizar equipamentos e ferramentas altamente rudimentares, cá está, fazendo exercício da sua inteligência, para quê? Para garantir a sua sobrevivência, são os riscos que a natureza implica nessa altura, porque o homem também é um predador, mas também é alvo de predação, e ao mesmo tempo garantir a sua subsistência. E olhamos, há um filme até que já foi passado no centro, que é A Guerra do Fogo, que é um filme fabuloso, filmado no Canadá, no Quénia e noutro país que agora não me lembro, e que mostra ali uma tribo na pré-história, não é? E ainda, julgo eu, que na Pedra Lascada, e mostra como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas ainda tinham um pouco de humano, e havia até diversas tribos, umas mais avançadas e outras mais atrasadas, e falamos em termos tecnológicos. Ora bem, então vimos que entre o mundo mineral e o mundo vegetal, e entre este e o mundo animal, existem
outras zonas e noutra dimensão temos outros locais, outras regiões onde o aprendizado se faz. Ou seja, o aprendizado não é exclusivamente no plano físico. O aprendizado é entre patamares de escadas que se posicionam tanto no plano físico como no plano espiritual. E, por exemplo, quando Darwin fala no elo perdido entre o grande macaco e o homem, em que os macacos têm alguns comportamentos muito parecidos com os humanos, e fala-se, então, mas porquê que ainda há macacos? Porquê que nós não somos já todos homens? Porquê que ainda temos irmãos nossos, dos quais nós somos provenientes, dos quais nós evoluímos, não é? Mas nem existem macacos. Porquê que não evoluiu tudo ao mesmo tempo? E fala-se do elo perdido. O elo perdido de Darwin, no fundo, fica onde? Fica no mundo espiritual. É a zona evolutiva onde o princípio inteligente do primata, do mamífero primata, já muito desenvolvido, já com um polegar que se vai opor ao resto dos outros dedos, não é? Que lhe permite criar ferramenta, e que é nessa dimensão espiritual que se dá a preparação para a primeira reencarnação como homem. Nós somos obrigados aqui a chamar também os pré-humanos, não é? Os proto-espíritos, não é? Que também chamamos elementais pelos ocultistas, não é? Os elementais, que já são espíritos humanos, revestidos já, que até inclusive são revestidos de roupagens, e que, na verdade, acabam por precederem, digamos, a dimensão humana. Ou seja, estão a ser preparados, não são ainda inteligentes, não têm uma inteligência, ainda são, digamos, muito, funcionam muito por instinto, não é? E pelo instinto das multidões. Isto leva-nos para o livro dos espíritos. Quando nos é perguntado, por exemplo, quando se pergunta aos espíritos se os fenómenos meteorológicos são desencadeados por espíritos, e espíritos que estão sujeitos à reencarnação. E a resposta é muito engraçada. Os nossos irmãos, os espíritos superiores, dizem que sim, há espíritos que ainda não começaram a reencarnar na espécie humana e são dirigidos por outros espíritos que já não estão sujeitos à reencarnação. Reparem na justeza desta afirmação. Ou seja, muitos fenómenos são desencadeados por milhares de pequenas inteligências, que são mesmo pequenas inteligências, não é? Mas que são organizadas e são conduzidas por inteligências que, reparem, toda esta gente está matriciada no mundo espiritual, até podendo ser vista de vez em quando. Nós temos médiuns que conseguem ver os proto-espíritos, os elementais, que têm todo o formato humano. E depois esses elementais são aqueles elementais que estão ligados aos elementos da natureza, às águas, à montanha, à floresta, à planície. Isto é muito engraçado. Como se todos eles se especializassem numa determinada área da construção do planeta. Porque eles são, reparem, eu aqui chamo um conto dos irmãos Grimm, que é contado, é um conto para crianças e para crianças com mais de 40 anos. Portanto, é um conto para crianças e crianças com mais de 40 anos. Se nós olharmos para uma figura que todos conhecemos, que é a Branca de Neve e a Bruxa Má, e toda a gente sabe que a Branca de Neve fugiu para a floresta porque o lenhador queria a matar, tinha ordens de matar, não é? E ela fugiu e o lenhador até deixou fugir, até inclusive pedindo-lhe a ela que jamais aparecesse, porque senão a Rainha Má executava-o. E ela vai encontrar uma casinha onde vivem umas pessoas muito pequeninas. E depois, quando eles chegam do trabalho, onde é que eles trabalhavam? Eles trabalhavam numa montanha, numa mina. Eles eram mineiros, não é? Então, reparem nisto. Eram os 7 anões. Isto é o conto da Branca de Neve e os 7 anões para as crianças, mas depois olhamos para a Branca de Neve, o ser humano, e os 7 elementais. Os 7 elementais. Isto é muito engraçado.
os 7 proto-espíritos que acabaram por ajudar ela também. E depois olhamos para a Branca de Neve e para a Bruxa Má e chegamos à conclusão que ambas são a mesma pessoa. É a vertente das trevas que cada um de nós tem dentro de si, é a vertente luminosa que cada um de nós quer atingir. E como é que um conto para crianças se transforma, não é? Isto é um conto esotérico dos irmãos Grimm, se transforma num conjunto de ensinamentos. Pois esses serzinhos, os tais anões, pequeninos, e depois cada um deles tinha uma personalidade muito vincada. Um era o cansado, outro era o soneca, o outro era o feliz, o outro era o resingão. Nós olhamos e vamos aqui ver as tipologias e as características da espécie humana, e em cada uma numa fase muito embrionária. Que no fundo elas todas reunidas acabaram por quê? Por amar a Branca de Neve e por a defender. Ora bem, olhamos e vimos que nas mitologias de todo o mundo, e eu há bocado até falei na mitologia grega, no princípio era o caos, e era, no princípio era o caos. Então nós podemos, e segundo, digamos assim, os arcanos da doutrina, o nosso planeta tem espíritos autóctones, ou seja, que foram criados desde o seu princípio e que aqui evoluíram ao longo destes milhões de anos, mas também tem um grande conjunto de espíritos que foram transmigrados de outros planetas, de outras constelações para cá. E cá nos reuniram. Porquê? Porque por necessidades evolutivas, para darmos as mãos, não é, uns aos outros, para nos irmos puxando, não é, em cada reencarnação nossa, nós estamos sempre a puxar a outra e aquele, para podermos ajudar, para poder quitarmos com a lei de Deus, porque na nossa evolução, como espíritos imortais, há uma altura em que chegamos à inteligência, a inteligência chega à razão, também com a razão e com a inteligência chega a moral. E nós vimos que a moral chega, ainda de forma muito primitiva, mas que está sempre a ser aperfeiçoada. Os grandes pensadores descobriram que acima da moral existe uma coisa chamada ética. E então, onde é que isto nos leva? Isto traz-nos ao momento presente em que aqui nos encontramos, como espíritos, já ainda para mais como espíritas e com consciência que somos imortais, dentro dessa imortalidade que muita gente ainda desconhece. Essa imortalidade descansa-nos, mas ao mesmo tempo aterroriza-nos. Porquê? Porque sabemos que ao chegar aqui temos uma caminhada longa. Essa caminhada longa levou-nos ainda, que é nome do maior flagelo deste planeta, que é o egoísmo, tivéssemos cometido muitos erros. Pronto, e quando eu digo que nos aterroriza, não é para que deixemos de dormir à noite, mas sabemos que estamos todos num processo de caminhada para nos quitarmos com a lei de amor, justiça e caridade, para nos transformarmos em pessoas melhores e futuramente, quando o Filipe e eu falamos no melhor título para esta conversa, a evolução do espírito imortal, e ficamos a evolução do ser espiritual, bem, ou do ser imortal. Reparem, isto significa que nós, neste momento, estamos espíritos, e que estamos todos em metamorfose, estamos todos em evolução, nos vamos transformando, e que aqueles a quem nós chamamos espíritos superiores, um dia, devemos estar também na sua posição para atingirmos. Vamos atingi-la com muito esforço, com muita renúncia, temos que fazer exercícios difíceis, e como tal, pronto, cada um tem o seu espaço evolutivo, tem a sua própria cruz, ninguém pode digamos, carregar a cruz do parceiro. Podemos ajudar o parceiro a carregar a sua própria cruz, animando, encorajando, fazendo-lhe ver, demonstrando. Isto é muito importante, até fazer um exercício que, ainda para mais em tempos de Covid, é aquele que nós mais recomendamos, que é o exercício de oração, que tem um potencial extraordinário. Então nós vimos que esta nossa caminhada é uma caminhada de, pelo menos, se não for mais, 150 milhões de anos, desde o momento em que, na realidade, Jesus nos pensou com um princípio inteligente. Que esse princípio inteligente tem-se vindo a desdobrar em experiências, passando por todos os reinos da natureza e, não menos importante, por todos os reinos intermédios da natureza que estão situados na dimensão espiritual da vida, ou até em subdimensões, mas já não vamos por aí hoje.
Então, chegámos até aqui e, se nós considerarmos aquela figura que as religiões todas têm, todas, até o Islão também tem essa figura, que é a figura do anjo, então nós colimamos, apontamos para virmos a ser anjos. Os anjos são figuras mais perfeitas que o homem e que fazem as vontades de Deus. Pronto, se quisermos conceber isso dessa maneira, então cá está a transformação, vai desde a centelha divina, não é? A centelha, a mônada, vamos lhe chamar assim, como princípio inteligente, o primeiro átomo, não é? Dotado de inteligência, cercado de inteligência, que vai transformar até chegarmos à angelitude, embora o termo anjo não é um termo muito concernente com a doutrina espírita, é mais o termo espírito puro. Aqueles que atingem o estado de espírito puro, que também, por sua vez, obedece a um conjunto hierárquico. Eu ainda há pouco, eu tenho uma reunião à terça-feira com um grupo de jovens que me entusiasmam muito. São miúdos com 19 anos, 20, de que eu estou a gostar cada vez mais. E há bocado estamos a falar sobre o que é isto da evolução, e realmente todos nós estamos não damos por isso, mas todos nós estamos numa evolução cada vez mais rápida, há mundos para desbravar, impressionantes, de conhecimento, e nós, com a nossa postura de conhecimento da doutrina, com a nossa preparação, com a nossa abertura da nossa mente, e também com já o cabedal de conhecimentos que nós temos, eu julgo que nós estamos a aproximar-nos com uma grande rapidez, pode não parecer, mas com uma grande rapidez, desse mundo melhor que nos é proposto. Esta epidemia, na qual que já é uma pandemia, porque já abarca o mundo todo, é apenas mais um dos fatores de aceleração. Para esse mundo que está em grande transformação, e em que todos nós podemos ser agentes de transformação. Esta nossa viagem de 150 milhões de anos trouxe-nos até aqui, até esta nossa condição. É verdade que muitos de nós evoluímos na dimensão, dimensão vegetal e animal e mineral, até posso aqui citar a nossa querida Maria Luísa, que dizia assim: nós fomos os animais de outro planeta, fomos os vegetais de outro planeta e fomos os minerais de outro planeta. E eu, quando digo que há uma digamos assim, há dentro da espécie humana, que há nativos deste planeta, eu, ao dizer isso, é espíritos que têm evoluído desde o princípio dentro da nossa esfera planetária, não é? Como espíritos, porque não foram os animais deste mesmo planeta, não podem ter sido possivelmente. Portanto, isto é muito engraçado. Estes são temas que podem vir a ser desenvolvidos, até daria um tema, olha, por exemplo, para um seminário, não é? As diversas fases, a pesquisa, há muita coisa já, e há já muitos autores que se vertem a estes assuntos, que para nós responde a uma pergunta muito importante, que é: de onde vim? E também vai colimar com outra pergunta, que é: para onde vou? Portanto, nós somos criaturas da evolução, nós vamos transformar-nos sempre. Se me perguntarem se essa transformação vai ser fácil, não, vai ser esforçada, vai obrigar a dedicação, a esforço, a sofrimento, com certeza, a renúncia, não é? Uma boa escolha, mas isso é o que nós estamos aqui a fazer quando falamos de espiritismo. É a proposta que nos é feita e que nós procuramos abraçar, cada um de acordo com a noção que tem da caminhada da doutrina, em termos filosóficos, em termos científicos e em termos ético-religiosos, não é? Para uns é ética, para outros é religião. Filipe, vê lá se há alguma questão que neste momento possa estar em aberto para nós podermos... Sim, vou colocar-lhe aqui algumas questões e também vou abrir também aqui questões à nossa audiência, se porventura quiserem interagir aqui com o Tó. Portanto, eu estou aqui com atenção aos comentários e podemos introduzir umas perguntas para... Algumas perguntas, exato. Tó, quando nós vimos, à luz da ciência, por exemplo, a nível celular,
e vimos que há todo um espírito de sequência, desde as células das plantas, com as células dos animais, e portanto, como diz Emmanuel, há todo um espírito de sequência. Ou seja, há toda uma sequência evolutiva, não é? Exatamente. Exato. E de facto, Darwin, com a sua teoria, portanto, não estava de todo errado. Não, Darwin não estava de todo errado, porque nós somos fruto de uma evolução, mas é assim, a doutrina, pelo menos em obras que já foram lidas, em artigos que já foram publicados e que foram lidos, a doutrina considera que Darwin estava certo quando diz que as espécies estão em evolução. E o próprio Espiritismo nos vem dizer isso. A própria espécie está em evolução e que o espírito em si, a mônada inteligente, vai se aperfeiçoando vida após vida, obedecendo ao princípio da reencarnação, e vai acelerando a sua evolução, não é? Agora, por exemplo, o grande problema de Darwin é aquela questão do macaco e do homem. Aqui ele põe a questão, o que é irresolúvel em Darwin é aquilo que eles chamam o elo perdido. Onde é que está o elo perdido? Na cadeia. Entre o grande macaco, porque até dentro das espécies dos mamíferos, dos macacos, há espécies mais inteligentes do que outras. E os grandes macacos são os mais inteligentes e são aqueles que têm comportamentos mais humanos. Não é à toa que foi um gorila que foi lançado, chamado Floyd, foi lançado ao espaço. A primeira astronauta animal foi a Laika, foi lançada pelos russos. E os americanos lançam o Floyd. O Floyd foi treinado, tinha só 2 botões. Tinha um botão vermelho e um botão azul. Então eles comunicavam com o Floyd, que era um macaquinho simpatiquérrimo, comunicavam através do botão azul e do botão vermelho. Coisinhas muito simples. Mas o macaco foi ensinado a resolver problemas que o macaco conseguia resolver, não é? E depois, até a cápsula, quando ele caiu, ele andou à volta da Terra, e depois o Floyd caiu no Pacífico, e estava uma esquadra americana que apanhou o macaquinho, e há logo fotografias dele pelas mãos. Portanto, o primeiro astronauta humanoide foi um macaco, foi um símio, até depois começarem as pessoas. Porquê? Porque no princípio da conquista do espaço julgava-se que as radiações à volta do planeta que matavam as pessoas. Então os russos mandaram uma cadela, que é muito conhecida, que é a Laika, e os americanos mandaram um gorila, pronto, porque acharam que dentro das espécies dos grandes macacos eram os mais inteligentes. Agora a questão é, porquê é que ainda há gorilas? Porquê é que ainda há macacos? Se nós evoluímos num todo, mas não evoluímos, continua a haver macacos, e já há pessoas, que eu saiba, há alguns anos atrás, não é? Já há muita gente. Então, vem aqui o grande problema pelo qual Darwin foi atacado, que é o problema do elo perdido. Hoje, o duelo perdido, já sabe onde é que ele está. Está no mundo espiritual. É aí que o macaco se transforma em homem. Para a sua primeira reencarnação. E nós sabemos que as primeiras reencarnações podem até já nem ser o nosso planeta. Porque o nosso planeta já não oferece, embora tu tenhas ainda no nosso planeta, tens povos primitivos, eu posso dizer até na Ásia, tens tribos muito primitivas, na Mongólia tens tribos muito primitivas e tens na América Central e na zona da Amazónia, e no Brasil, embora são primitivos, mas todos têm telemóvel. Todos têm telemóvel. Eu acho piada a isto, porque eles são primitivos, mas todos têm telemóvel, não é? Isto é engraçado. No entanto, já não há condições no nosso planeta para evoluir espíritos que precisem ainda, que funcionem basicamente no instinto. Ou seja, o nosso planeta já foi um planeta primitivo, sim senhor, deixou esse estatuto. Há 8.000 anos começou a fase de planeta de expiação e provas e estamos agora em reconversão nos próximos 350 anos, se contarmos com a data da publicação do Livro dos Espíritos, porque a transformação são 500 anos, o livro foi editado há 160 anos, então quer dizer que esta transformação dura 500 anos. Então nós temos à nossa frente 350 anos para que a humanidade finalmente
não é? Esteja já num caminho do mundo de regeneração. Ou seja, Filipe, o que é que nos aguarda a nós? Possivelmente, em 350 anos. Aguardam-nos mais 3 ou 4 reencarnações. Se formos escolhidos para cá ficar. Se não formos, Deus me perdoe, estamos tramados. Mas pronto, ok. Temos que começar. Por isso é que nós agora estamos ligados ao espiritismo, não é? Exato. Para acelerar a coisa. Sabemos que o facto de estarmos encarnados acaba por nos trazer uma grande cortina de percepção. Nós andamos aqui, temos a nossa vida, a nossa profissão, as nossas famílias, mas os nossos próprios sentidos acabam por nos fazer este grande filtro. Nos traiçoar, não é? Exato. Exatamente. Nós, à luz da razão e daquilo que têm sido as revelações trazidas pela doutrina espírita, nós começamos a perceber, ok, estamos aqui na Terra, ouvimos falar no umbral, ouvimos falar nas colónias espirituais, um bocadinho mais acima, no nosso lar, e sabemos também desta evolução do espírito. Também é revelado por Francisco Cândido Xavier que, algures no tempo, havia uma reunião de Cristos, reunião crística da formação dos mundos. Aquilo que eu lhe queria perguntar era da sua experiência, do seu estudo que tem feito ao longo de todos os anos. Como é que será a vida dos espíritos puros, ou seja, do nosso lar para cima, porque vimos também que há espíritos que vinham das esferas superiores para falarem com os ministros e até para terem um tipo de... Ou seja, o que eu quero saber é da sua experiência, como é que é do nosso lar para cima? É assim, das leituras que temos feito e até das pessoas que eu às vezes eu considero que são conhecedores da doutrina já há muitos anos e que já andam há muito tempo e que até são grandes pesquisadores nessa área, toda a gente tem muita dificuldade. Porquê? Nós conseguimos perceber com mais facilidade as atividades de colónias como o nosso lar, e essas colónias existem na altura, digamos assim, do nosso lar, da distância que ele está da nossa crosta terrestre, e depois temos colónias mais elevadas, também com características muito humanas, porque nós olhamos para o nosso lar e vimos uma colónia em que as casas até têm casas de banho, onde as pessoas se juntam para comer. Embora a comida não seja aquela comida densa e variada que nós temos cá, a verdade é que eles almoçam, jantam, não é? Isto faz com que o nosso lar seja muito, muito humano. Ou seja, mais humano que aquilo que a gente estava à espera. Ora, é assim, se nós sabemos que o nosso estômago e o nosso sistema intestinal é logo transformado após o nosso desencarne, o nosso perispírito entra numa transformação tanto do estômago como dos intestinos, porque depois não temos que digerir absolutamente nada, não é? Mas depois vimos no nosso lar que há comida. No fundo, a comida são partículas energéticas com formatos de alimentos, não é? Em que eles até substituem muito aquilo a que os brasileiros chamam os sucos, que são os sumos, não é? É mais à base de sopa e de sumos, não é? Pronto. Até vimos que o nosso lar teve um problema grave por causa da alimentação, porque houve uma altura que havia muita gente que habitava o nosso lar e tinha muita saudade da comida terrena e até pactuavam com entidades que lhe levavam essa comida, que eram entidades não residentes no nosso lar. Isto está registado no nosso lar, no primeiro livro. Ora bem, a questão é assim, eu tenho muita dificuldade em conseguir perceber como é que os espíritos superiores, que tipo de atividade é que eles podem desenvolver, têm dificuldade, que tipo de atividade. E depois nós olhamos para a Terra, olhamos para as grandes urbes, nós temos grandes cidades. Hoje até podemos dizer que a população urbana é exponencialmente muito maior que a população rural. Porquê? Com a mecanização da agricultura, no nosso caso, no nosso país, nós só cerca de 3 a 4% da população ativa é que está ligada à agricultura.
e para aí 60% está nos serviços e o resto está na indústria. Porquê? Porque a mecanização da agricultura, de antes era preciso um rancho de 80 mulheres ou de 90 mulheres para fazer uma coisa qualquer, uma seara, e agora tu com 4 ou 5 pessoas fazes uma seara num instante e vais recolher a melancia e vais buscar um melão e não sei o quê. Ou seja, aquilo que era o setor primário da agricultura neste momento está despejado de muita gente. Isto também se é para o nosso país, é para todos os países do mundo também. O que é que vai acontecer? Há uma grande concentração urbana de gente e nós olhamos que as organizações, todas elas, primam pelo urbanismo. O que é o nosso lar? O nosso lar é uma cidade. Tem uma zona de jardins, mas também tem os seus museus, também tem as suas academias, tem as zonas residenciais e tem a governadoria. Pronto, isto para nós é lógico. Agora, eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em conseguir perceber como é que Jesus opera. Como é que Jesus, naquela faixa crística, onde estão espíritos realmente de uma evolução impressionante, como é que é a operação deles? Como é que é? Eu talvez consiga perceber, é capaz de ser tudo em formatos mentais. Exato. Não é? É tudo em formatos mentais. Eles já nem têm um perispírito. Eles têm o quê? Eles já funcionam em corpo mental. Não é? A forma de operar é assim. Se nós conseguimos imaginar os infernos e as estruturas e a maldade e tudo não sei o quê, conseguimos imaginar isso com muita facilidade. Tu tens muitos livros de temas medieval fantásticos. Eu vou dar um exemplo. Tu tens aí uma série que muita gente gosta, eu confesso que ainda não vi nenhum episódio, ainda poderei vir a ver, que é a Guerra dos Tronos. A Guerra dos Tronos fala de um conjunto, de um continente que é hipotético. Um continente hipotético que está dividido em vários reinados. E depois aquilo trata-se de quê? Trata-se do predomínio dos reinados. No ambiente de quê? No ambiente medieval. Um ambiente medieval. Como esta história, esta ficção, se desenrola apenas com uma ficção, não é uma ficção histórica. Não está embasado na história de nenhum país que nós conhecemos ou que nós conheçamos no nosso planeta. Está embasado numa atmosfera medieval que nós conhecemos, que vivemos essa atmosfera medieval. Mas essa atmosfera medieval foi transportada para a fantasia. Tanto que ainda lá aparecem os magos. E nós não nos podemos esquecer, na Idade Média, também havia os bruxos. Atenção! A bruxaria, houve muita mulher, foi sacrificada por bruxaria, e nós sabemos que tinham apenas mediunidade. Mas também havia bruxas, como hoje, infelizmente, também as há. Desencarnadas e encarnadas. Bem, então isto tudo para dizer que, no meio disto tudo, nós conseguimos perceber, conseguimos conceber, conseguimis ficcionar, embora eu tenha uma teoria, eu tenho uma teoria muito pessoal em relação a isso, conseguimos ficcionar, e a minha teoria, vou-te explicar, Filipe, é pessoal, está baseada no conhecimento que temos vindo a apreender. Agora imagina uma coisa. O escritor de ficção científica, o escritor de ficção histórica, o escritor de ficção histórica e fantasia faz exercício, nós pensamos, faz exercício da sua, digamos, capacidade imaginativa. Mas e se não fizer? E se estiver apenas a fazer uma coisa que é estar a receber, a conceber na sua mente imagens, personagens e figuras que têm existência real do outro lado do universo. Estás a perceber? Sim. Eu às vezes penso assim, isso assim. Se ele tiver a receber e a plasmar em si estas imagens que para o nosso planeta e para a nossa realidade são uma mera ficção. Mas que são ficções porque são existências reais, algures no universo. Pronto, eu quero crer que a imaginação existe e que a imaginação é responsável por muitas realizações. Mas às vezes quero-me pensar nisto, porque quando nós começamos a perceber o espírito, os fenómenos mentais, começamos a perceber todos estes fenómenos fabulosos que existem, que nós já não podemos descartar absolutamente nada. E eu volto a dizer, se nós conseguimos imaginar o inferno, o purgatório, as dificuldades, estes reinos todos fantasiosos, nós não conseguimos, digamos assim, fantasiar as atividades de esferas muito mais evoluídas do que nós. Porque eu não acredito
eu não acredito que esses espíritos tenham atividades que não os entusiasmem. Portanto, quanto mais evoluídos são, mais entusiastas, mais alinhados, mais objetivos, não é? Mais, eu não digo entusiastas, mais motivados são. E são motivados por quê? Estes espíritos que atingiram uma certa dimensão do conhecimento e do sentimento são espíritos, como eu disse, motivados, porque estão mais próximos da compreensão de Deus, estão mais próximos de uma compreensão de uma sociedade que trabalha em favor de todos. Portanto, que atividade é que eles fazem? Não é fácil para mim. Quando lhe perguntei, e à medida que você foi falando, fui pensando. Agora, espera aí, Filipe, não te esqueças que a Revista Espírita traz descrições, não é? Kardec edita muitas descrições de mundos mais evoluídos que o nosso, em que até vimos que há condições totalmente diferentes. Olha, não há doença, a longevidade passa a ser cada vez maior, o desencarne é muito fácil, as pessoas têm capacidade de ver os desencarnados, e às vezes nós até perguntamos assim, mas espera aí, se as pessoas, tu cá, tu lá, entre os que estão desencarnados e os desencarnados, porquê é que não estão todos desencarnados? Não é? Porquê? Não, porque há coisas que é necessário um corpo, o espírito ter aquele corpo para conseguir realizar. Isto tudo faz que pensar. A Revista Espírita tem artigos fabulosos. Eu estava aqui a pensar, o meu pensamento tinha a ver com a questão da modulação perispirítica. Ou seja, nós vimos as características da expansibilidade, da ponderabilidade e todas essas características do perispírito. As propriedades do perispírito, exato. E à medida que o espírito se eleva, é natural que possamos pensar que também haja uma metamorfose perispirítica do ser enquanto individualidade. Concordo em absoluto. Portanto, quando nós falamos em omnipresença e omnisciência, a única coisa que eu penso é que é essa capacidade de expansão perispirítica que abarca num estado até mais evoluído, muito mais evoluído, não é? Ou seja, estamos sempre, quando se diz que Jesus está sempre connosco, Jesus faz apelo de uma coisa que se chama ubiquidade, que é estar em todos os lados ao mesmo tempo, e que é explicado da seguinte maneira: tu tens no estúdio, tens a pessoa, o jornalista do telejornal, e quando se liga à televisão, em todo o país, tu tens o jornalista em casa. O único problema aqui é que não podes interagir com ele, mas ele está a interagir contigo. A ubiquidade, se permitir o vai e vem, até chega ao ponto em que nós possamos interagir com a pessoa. É como se a ubiquidade fosse um raio do seu pensamento, que de repente é lançado naquela direção, e naquela direção, e naquela direção. Daí as preces que nós fazemos, serem absolutamente mais dirigidas a Jesus Nazaré, que está sempre connosco. Embora a nossa percepção é que não nos permite descobrir isso logo de forma imediata. Mas Jesus está connosco, exatamente. É um ser que... Tem sido uma conversa fantástica. Só para terminar, que isto temos que aproveitar. Fale-nos um pouco da prece, do fluido cósmico universal e da percepção, neste caso de Cristo, ou dos benfeitores, ou seja, do caminho ou da afinidade do pensamento. Ele faz de uma forma direta, vai através o que é o fluido cósmico universal e como é que o pensamento se projeta. O fluido cósmico universal banha-nos como se nós estivéssemos dentro da água, completamente dentro da água. O fluido cósmico cerca-nos por todo o lado. O fluido cósmico universal tem, numa das suas variantes, ocupa uma frequência que é a frequência do nosso pensamento. Quando nós oramos, e orar significa dirigir o pensamento e temos mais facilidade. Enquanto tu tens Jesus, e esse Jesus oferece-te uma figura na qual podes concentrar, Deus já não podes concentrar com muita facilidade. Eu oro a Deus, mas a figura que eu represento na minha tela mental, quando oro a Deus,
é o universo, ou seja, é uma noite estrelada. Eu oro a Deus, ou seja, eu não corporifico uma figura humana, não é? Mas olha, é como se visse sempre uma noite com milhares de estrelas e oro, Senhor, não é? E oro. Agora, Engraçado. é mais fácil para muita gente, orar a Jesus é mais fácil, porque todos nós temos uma gravura, até uma fotografia mediúnica. Tu sabes que há um fotógrafo francês que, em 1905, disse ter fotografado um Cristo mediúnico. Eu tenho uma fotografia dessas, e dessa fotografia eu até tenho, a minha mãe é que a tinha no Evangelho dela, e eu tenho alguns aí no Evangelho da minha mãe. Pronto, eu tenho essa figura do Jesus mediúnico, não é? Mas todos nós temos uma tela, temos uma gravura, temos um quadro, temos uma pintura, temos uma escultura, onde aparece Jesus. E também, muitas das vezes, as pessoas buscam aquela eterna imagem que foi criada pela Igreja do Jesus crucificado. Eu não é nessa imagem que eu me vou centrar. Eu vou-me centrar, olha, mais depressa me concentro no Cristo Rei do que alguma vez no Jesus crucificado. Ora bem, então, esta nossa oração, nós oramos a pedir por nós, e nós somos todos muito frágeis, e acho até que é um dever da criatura, porque a oração é sempre um ato de humildade. É o reconhecimento de a oração, é o reconhecimento de que precisamos da ajuda de alguém que está muito, ou de algo que está muito acima de nós. Portanto, a oração é um ato de humildade. Portanto, oramos a Deus, oramos a Jesus, podemos às vezes orar ao nosso anjo da guarda, ou seja, ter uma conversa com ele. Isto às vezes também depende dos problemas que nós temos, não é? Ora bem, e então o que vai acontecer é que quando oramos, não é, e pedimos para nós estamos diretamente a entrar em comunhão com o alto, e a resposta é imediata. É imediata, mas nem sempre é sentida por nós de forma imediata. Agora, quando oramos pelos outros, isto é muito engraçado, porque nós oramos e nós estamos num plano horizontal, todos nós estamos num plano horizontal, mas quando estamos a pedir, pedimos a quem? Pedimos a Deus ou pedimos a Jesus pelo outro. Portanto, nós estamos a emitir energia através desta nuvem que nos envolve, que é o fluido cósmico universal. Nós estamos a emitir energia para esse, digamos, para essa pessoa por quem nós estamos a pedir, a orar por ela, até mesmo a pedir a saúde, o bem-estar, a compreensão. Nós estamos a enviar um feixe energético para ela, mas estamos a pedir a Deus para ela. Então, o nosso enfoque há uma corrente do nosso lado energética para a pessoa e há uma corrente para Deus. E depois de Deus ou de Jesus, essa corrente vai convergir sobre a pessoa, fazendo-se aqui, repara, fazendo-se aqui um triângulo. Isto é muito engraçado, não é? Há aqui um triângulo que é feito, que é impressionante. Então, nós estamos a dar energia e estamos a solicitar energia do alto para a pessoa. Ou seja, a pessoa que é contemplada recebe de duas fontes. Porque uma oração é uma emissão energética. E que quanto mais for sentida, mais sair do coração, maior capacidade tem para atuar de forma imediata. Daí há pessoas que às vezes pedem ajuda e nós oramos e depois sentem, eu fiquei logo muito bem. E depois temos outras que dizem assim, eu fiquei na mesma, mas passado 2 horas instalou-se uma calma muito grande. E até a mesma que eles dizem, eu fiquei na mesma, mas no dia seguinte eu estava fino que nem um alho. Reparem, diferentes tempos para sentir o quê? Para sentir o bem que lhe foi projetado. Diferentes tempos. De acordo com o quê? De acordo com a impermeabilidade que cada um tem. Há pessoas que nós podemos estar sempre a orar por elas, as orações podiam estar a cair por uma telha, nunca penetra nada. Uma cascata. Os tibetanos têm os moinhos de orações, e então têm os moinhos de orações. É uma oração, então dou ao moinho. Nós, Filipe, tu deves, e sabes e conheces essa realidade, nós temos pessoas com o moinho de orações sempre a rodar, nunca chegava, porque também, infelizmente, as pessoas não são permeáveis a receber esses fluidos. Agora, também é verdade que para orar a pessoa tem que se preparar. Não é que, olha, ora por mim, não, e a pessoa já está para ali, não consegue nada, não. A pessoa tem que se reservar, ganhar um momento próprio e fazer a sua oração, a pedir então a ajuda que a pessoa, no quadro da sua necessidade. Pode ser saúde, pode ser calma, pode ser harmonia, até pode ser a resolução de um problema financeiro.
Há muita gente, e cada vez mais há gente com muitas falhas, com muitas faltas, não é? Às vezes há ajuda, para que a ajuda possa surgir, e a ajuda surge. Às vezes não surge logo imediatamente, surge 1 ou 2 dias depois, mas essa resolução aparece. Pronto, então vemos que o meio através do qual o pensamento e as orações navegam com uma rapidez superior à rapidez da luz é o fluido cósmico universal, onde todos nós estamos dentro desse fluido cósmico. Todos nós estamos dentro desse fluido cósmico. Toda a matéria em si são reestruturações desse fluido cósmico. Não é? Muito bem. Tó. Hã? Olha, Que bela obrigado. Não sei se foi muito esclarecedora, mas pelo menos Que bela tentei conversa. que fosse compreensível. Que bela Eu acredito conversa. nisso. Meus Obrigado. senhoras Então. e meus senhores, este é o nosso Tó. Olha, Tó, chamem a Fernandinha para nos fazer uma leitura para fazer a oração. E vem ela a galope. Fernandinha! E vem ela a galope para ver se não cai do cavalo. Boa noite, Fernandinha. Olá a todos. Então eu vou ler aqui uma mensagem Episódios diários. que é de um livro que se chama Episódios Diários, que são psicografias de Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido Valdo Pereira Franco, e que se chama A Arte de Ouvir. Onde quer que te encontres, de uma forma ou de outra, despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático e até buscarão hostilizar-te. Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. Inúmeras, no entanto, te falarão intentando um relacionamento fraterno. Cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagia. Como há carência de amigos e abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em razão disso, todos falam, às vezes simultaneamente. Concede a quem chega a honra de o ouvir. Não te apresses em acumulá-lo de informações, talvez desinteressantes para ele. Silencia e ouve. Não aparentes saber tudo. Estar por dentro de todos os acontecimentos, nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui-lhe a narração, nem sempre corretamente. Ser gentil, facultando que o ansioso silêncio sintonize com a tua cordialidade e descarregue a tensão e o sofrimento. No momento próprio, fala com naturalidade, sem a farsa postura de intocável ou sem problemas. A arte de ouvir é, e também, a ciência de ajudar. Meu muito obrigado e até sempre. Obrigado, Fernanda. Beijinho para ti. Beijinho grande. Agora vou passar a palavra ao Tó. Muito bem. Foi mais a imagem. Tó, faça-nos então a prece de encerramento, se fizer favor. Faça-nos então a prece de encerramento, Tó, se fizer favor. Faz favor de aí que eu vi uma mensagem aí do Vítor, de lhe mandares um abraço, está bem? Está aqui. E ao Vítor e à Maria do Carmo, um beijinho também. Mais uma noite especial. Olha para o nosso Vítor. Olha para o nosso Vítor. Sim, senhor, ainda bem. Ainda bem que eles estão bem, graças a Deus. Ora bem, então, agradecendo o convite do nosso querido Filipe, vamos então aqui alinhar umas palavras, mas para além dessas palavras, vamos alinhar sobretudo os nossos sentimentos. Estamos aqui numa comunhão que tem como denominador comum
o conhecimento da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Vamos então pedir aos espíritos espíritas que nos possam acompanhar, que nos possam trazer a sua presença amiga e adorável nestes momentos, nesta comunhão que aqui foi criada, em que aqui nos revemos e aqui nos sintonizamos dentro dos princípios da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo. Vamos pedir então a Jesus de Nazaré, nosso mestre e amigo incomparável, que possa chegar até nós através desta lei do universo, que é a lei da afinidade, e a outra lei, que é a lei da hierarquia. Que Jesus possa estar connosco neste momento nos nossos corações e nas nossas mentes, e que essa presença amorosa dentro de nós possa ser refletida e envolver neste planeta a todos aqueles que se encontram em sofrimento pela doença, pela carência e pela violência. Amado Mestre, que a tua luz, refletida pelos nossos corações, possa abraçar a todos esses irmãos, a todas essas irmãs que estão em grande sofrimento, não só no plano físico, mas também essas imensas multidões no plano espiritual. Que todos, senhores, possam receber o seu quinhão da tua luz, possam protegê-la nos seus corações, possam utilizá-la como esperança e como fé nas suas mentes. Que essa luz possa mitigar a dor, o sofrimento, a incompreensão, a cólera, a hostilidade e a violência. Que essa luz possa despertar a esperança, a compaixão, o amor e a fraternidade entre os povos. Pedimos também, amado Mestre, para toda esta vasta família que neste momento aqui está reunida, que todos os seus lares, todos os seus familiares, todos nós, possamos ser envolvidos pelas suaves vibrações do amor, que possam entoar os nossos corações o cântico de esperança e, ao mesmo tempo, permitir-nos vislumbrar alvoradas radiosas que nos aguardam no futuro que vamos procurar conquistar com o nosso esforço, com a nossa dedicação e com o exercício difícil deste amor que nos propões há 2000 anos. Amado Mestre Jesus, agradecidos à tua ínclita pessoa e agradecidos aos benfeitores que neste momento nos rodeiam com o seu amor, e que encerramos com muita humildade estas modestas palavras que procuram unir todos os nossos corações. Amadas irmãs e amados irmãos, a todos vós, o nosso muito obrigado e o nosso até sempre. Também um grande abraço muito forte ao nosso querido Filipe. Como você diz, até ficamos com os cabelinhos em pé. Pá. É bom sinal. Muito bem. Quer dizer que eu estou a cair. Pois é. Olha, eu estou desgraçado. Pá, Mas não pronto, digas isso. Não digas. temos que ter fé em Deus. Temos que ser. Muito bem. Então, terminamos mais um dia com muita alegria, uma conversa fantástica que nos faz refletir a bondade de Deus e qual será o nosso destino. Mas antes de nós podemos pensar, gostaríamos de um dia ser esses espíritos crísticos, mas o primeiro passo para lá chegarmos é nós vivermos no mundo em que estamos. E por isso passa a amarmos-nos uns aos outros, passa a perdoarmos-nos, não nos ligarmos às mágoas, irmos à procura da reconciliação com aqueles que não estamos tão bem, engolirmos o nosso orgulho e tornarmos-nos humildes, perdoar, sorrir e sermos alegres, porque é na alegria que está o nosso amor, não é na tristeza,
não é nas mágoas, não é nas tristezas, não é no sentimento de culpa. Então, obrigado por todas as palavras, obrigado Fernandinha, e terminamos assim mais um episódio da Casa com o Evangelho. Grande beijinho a todos e abraços, e vemo-nos até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem. Tchau. Fiquem bem. Que vem junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite